Bem-vindos pessoal a mais um episódio da Breaking My Limit e neste episódio vamos falar de viagens. O Bação teve a ideia de abrir uma agência de viagens, basicamente para ir de casa até ao Mr. Big. Pá, é fixe, é fixe, o gajo leva, conduz, deixa-vos lá, depois apanha-vos, deixa-vos em casa. Eu Vocês leva-vos treinam. lá com o café. Eu levo-vos o café já vem no carro, acabadinho de sair, temos máquina num segundo. E, espera aí, tenho que puxar o microfone para o pé de mim. E eu ainda levo snacks pós-treino, que poderão ou não estar inclusos na tua viagem, dependendo da subscrição. Se tiveres a versão Plus, já vens com snacks pós-treino, evidentemente. Aliás, de vários sabores. Portanto, pá, experimentem. O gajo está a pensar em adquirir um cão para dar lambidelas durante a viagem, pá, pode ser fixe. Pelo conforto. Yeah, yeah. E o melhor de tudo, que se forem pessoas mesmo esforçadas, pessoal, abrir o Pokémon Go é só apanhar até chegar ao gym, meus. Sim, É eu só. vou calmamente. Hã? Vou devagarinho para vocês poderem apanhar os vossos Ainda Pokémon. só com os ovos. Graças a... E no episódio de hoje sobre viagens, então, vamos basicamente ensinar-vos ou dar umas dicas de como é que podem gerir nestas situações de saírem no vosso ambiente em formato Natal. Portanto, não é as férias de verão, não é aquelas férias mega grandes, é vocês vão sair da vossa zona, vão para ter com a família, vão, pessoal que viaja, que vive fora, que vai, seja no estrangeiro, seja noutras cidades, vai ter com a família, não só sai do seu ambiente, como sai do contexto de ginásio. É uma época que comemos muito, portanto, dentro de um contexto de viagens e de férias, que é das fases em que há mais alimentação em quantidade, e vamos dar aqui um bocadinho as dicas de como é que podem gerir consoante os vossos objetivos. Também. Óbvio que aqui isto é altamente variável, há pessoas que vão estar mais à vontade e querem estar e nada contra, se souberem, entre aspas, as consequências, e há pessoal que quer continuar a ser cestinho. Acho que há de todos os espectros. E como é que podemos lidar com isto? Acho que é um bocadinho. Vamos falar cá um bocadinho mais do ambos o nosso contexto. Penso que o de vocês não seja assim por acaso tão diferente do meu. Não? Eu desloco-me para um sítio relativamente perto para ir passar o Natal. E normalmente tenho se calhar 3, 4 dias que não treino, depois tenho o ano novo, vamos dizer que eu numa semana e meia treino metade do que treinaria, muito provavelmente. Isso reforço um bocadinho com cardio. Por outro lado, eu tenho um contexto alimentar se calhar não tão forte como outros. Pelo que eu vou ouvindo, acho que o Bação é tipo, Natal a mãe dele faz tipo bué de bolos, bué de cenas, tipo, dá um para cada cova do dente. A minha família nesse sentido até é mais tranquila, portanto estou mais à vontade. Mas sem dúvida nenhuma que saímos de um ambiente do nosso ambiente. Yeah. Eu vou passar aqui para a albação para não ser só eu a falar e porque eu tenho uma camisolinha da Prozis. Cá estamos meio matching hoje. Hoje estamos. As costas acho que são um bocado diferentes, que a minha tem um Gandalf todo bombadão, deve andar nos esteroides. Estavas a ver. Yeah. E fala aqui, pá, Francisco, dá aí as tuas dicas, um bocadinho como é que tu geras esta férias barra Natal barra Ano Novo. É bem engraçado que eu, por acaso, este ano espero estar a fazer uma cena, da falta de 2 meses, mas espero estar a fazer uma cena particularmente fixe este Natal, ou estar a preparar uma cena particularmente fixe, depois contarei à malta. Mas geralmente o meu Natal acaba por ser eu ir passar o Natal com os meus pais a Setúbal. E lá está, é como tu estavas a dizer, a minha mãe nos últimos dois, ela sempre foi de fazer doces e o meu pai de fazer tipo boas carnes, há sempre uma carne e um peixe, e na mesma refeição, depois entradas muito específicas, porque eles ambos têm um background francês, portanto há sempre ou folhados ou quiches, mas em abundância, tipo a entrada. Tu, quando acabas a entrada, tu pensas, já está a refeição, vamos às sobremesas. Não. Vem o primeiro prato e depois vem o meu pai com o segundo prato. E depois ainda vem as sobremesas. Pá, e nos últimos anos a minha mãe tem desenvolvido bué, o gosto por fazer chocolates. Mas chocolates, cenas que para mim são. Não é por ser a minha mãe, mas aquele que tá top, top, top. Tu conheces aquele café por baixo de casa dos meus Eu pais? estava a pensar agora fácil disso, que é tipo uma chocolataria, né? E a minha mãe está a fazer uma cena tipo deles, estás a ver? É feita, não é a mesma coisa, não são esses brigadeiros. E fiz bem que ela já teve um ano em que fez bué brigadeiros, de vários sabores diferentes, tipo frutos vermelhos, maracujá, tá. Mas pronto, é este nível, estão a perceber? Depois é bombons.
Bombons com recheio de biscoff, com recheio de avelã, com recheio disto, daquilo, daquilo outro. É duro. E estamos só nos bombons, ainda não chegámos aos bolos, ou às tartes, ou o que seja. Mas acaba por ser um bocadinho isso. Também vou para lá passar os dias. Geralmente também 2 ou 3 dias, na verdade. Pá, e sou muito, muito, muito sincero. Para mim, é ali um misto de eu já sei que vai ser assim, já sei que vai ser relativamente difícil para treinar, ou eu pelo menos eu preparo-me sempre para a ocasião de pode estar a chover para caraças, não tens gym, ahm, e vais ter bué da comida à frente. Então, how are we gonna handle this? Yeah. Pá, sem dúvida nenhuma que eu acho que a grande diferença destas férias é sem dúvida a parte alimentar. Tipo, tu sabes que muito provavelmente vais ter quantidades grandes à tua disposição, não estou a dizer que tenhas que comer, e pessoal que aprecia, sou um apreciador sem dúvida nenhuma de muitas bebidas alcoólicas, especialmente vinho, também é uma altura que eu bebo mais, não em termos de cá no ano novo, provavelmente beberia mais, mas estou mais à vontade, se calhar não bebo só um copo ou dois, porque é o que o Francisco diz, vêm as entradas, bebes tipo um vinho dividido, depois abres outro, depois abres não sei o quê, depois vem o aperitivo, e por aí perco um bocadinho nesse sentido. Por outro lado, se calhar até mais que o Francisco, quando eu vou, normalmente passo em vendas novas, não tenho, vai tendo ginásios, mas definitivamente já não tenho um equipamento disponível. Normalmente são ginásios muito pequenos, não são comerciais, ou seja, nesta época também fecha durante uma semana ou 3 4 dias. E aí aqui tens duas formas de fazer, duas uma. Treinas em casa, ou até tenho algum material que a minha mãe usa, ou aproveito simplesmente para descansar ou tocar um bocadinho no cardio. Eu mal ou bem este ano, se calhar até comparativamente ao próximo, vou fazer uma corrida de obstáculos e quero fazer aqui uma outra prova, não digo de cardio, mas que possa ter influência nele, então vou aproveitar se calhar para fazer uma outra corrida, também numa forma de gestão de calorias. E toca aqui já num tópico interessante, não têm que correr para gerir as calorias, podem ir andar. Nós sabemos que se a distância for a mesma, o dispêndio calórico é muito semelhante. Ok, aproveitem, se for uma época que não está muito a chover, se são pessoas que tradicionalmente dão alguma volta na época de Natal, pode ser interessante manterem esse hábito. Eu não o faço, estou a pensar se calhar no ambiente da minha namorada, provavelmente faz. A família dela é católica e gosta de ir à missa. Ok, sendo ou não católicos, porque não ir a pé de casa até à missa se tiverem tempo? Se a igreja não for estupidamente longe, mas ainda conseguem andar. Ok, olha, pode ser uma boa forma de vocês gerirem isso. Pode ser que essa tal estratégia. Ou então, treinem, inscrevam-se, comprem aqueles packs de 3 4 5 dias para ir ao ginásio que têm ao pé de casa, ou Uhum. utilizem o material que têm. Nós temos alguns e-books, já temos alguns vídeos também a explicar como é que podem fazer, mas caso não tenham ou tenham, TRX já perfeitamente fazer vários tipos de remada, tríceps, bíceps, os halteres, aqueles ajustáveis, Decathlon tem muitos deles, também vos permite fazer muitos exercícios. Eu diria que se for mais nesse ambiente e são pessoas que gostam de ginásio, procurem mais no objetivo de se mexerem, manterem um estímulo mínimo, do que propriamente estarem preocupados em ganhos de massa muscular. Aproveitem realmente para recuperarem muscularmente, darem descanso não só ao pós-músculo, mas articular, tendões, ligamentos, porque vocês provavelmente já sentem aquela pequena dor, aquela pequena inflamação em algumas partes, pode ser uma boa altura para darem esse repouso. Eu iria um bocadinho por aí. Eu, honestamente, eu aqui vejo um bocadinho o misto dos dois a acontecer. Eu vejo os dois cenários. Eu, pessoalmente, eu reforço bem a cena de andar. Eu mesmo, eu, Francisco, eu faço questão de durante o Natal, eu vou andar de manhã, antes do almoço, depois do almoço, antes de jantar, depois de jantar, pelo menos. E levar a minha família a andar, idealmente. Eu vou mexer muito mais do que eles, porque tenho essa necessidade. Gosto mesmo, particularmente lá em Setúbal. Eu adoro passear por Setúbal, sabe mesmo bem. Ahm, mas friso mesmo, levem a vossa família a andar, pelo menos a seguir ao almoço e a seguir ao jantar. Vão beber o vosso cafezinho matinal mais longe. Não necessariamente só no dia 24 e 25, aí nesses dias diria vão andar a seguir às refeições, porque vai-vos saber bem para desmoer um bocadinho, mas acima de tudo, manterem-se ativos. Da perspectiva da gestão do treino, eu aqui faço uma gestão um bocadinho diferente consoante os meus alunos, consoante o cenário em que estamos. Se tu tens feito agora um mês de dezembro e a maioria das pessoas que esteve aqui a trabalhar bem durante dezembro, tivemos a focar bem no crescimento muscular, aproveitar que há mais comida para a transitar para o crescimento muscular,
muito provavelmente, e agora, por acaso, até é curioso que eu ainda nos updates desta semana estive a ver isso com um aluno. O Natal calha-te mais ou menos a meio da semana este ano, o que significa que muita gente vai estar fora essa semana inteira. O Natal calha a 24 e 25 é quarta e quinta, estás a ver? Está muita malta que nem sequer vai trabalhar 22, 23, nem obviamente 26. E Eu depois mesmo. acredito que haja muita malta que vai ficar mesmo tipo uma semana e meia sem treinar, porque é tipo, vais ter logo assim um ano novo, também é meio de uma semana. Yeah. Aí o que eu estou a planear com muitos deles é um overreaching muito funcional, ou seja, nós aproveitarmos o build-up até ali, até dia 19, quando a maioria deles vão embora, muitos até por acaso, curiosamente, este ano muitos vão só 21, já devem estar a preparar para ir às compras do 20. Opa, é porque sexta-feira geralmente é sempre um grande caos para sair, seja de Lisboa, seja do Porto, nessas alturas, Então eles têm, muitos dos que têm falado que nós já estamos já a preparar o Natal, estás a ver? Um, e é um bocadinho isso, ok, vamos-te levar ao limite do ponto de vista do treino para que tu nos próximos dias estás a recuperar. Vamos manter, se calhar, aqui em alguns casos, alguns estímulos mínimos. Muitos deles têm desenvolvido também gosto por corrida, então, olha, depois aproveitamos para correr ali um bocadinho mais do que o habitual para te manter ativo. Fazemos 2 ou 3 sessões, às vezes até incorpora, olha, a tua corrida, por exemplo, estou a lembrar do André nos Açores. Incorporar a tua corrida com uma paragem no spotzinho da estação de workout outdoor que ele faz bué da vezes. Uhum. Pá, 3 vezes vamos passar aí, nas outras vezes quero que vais dar a volta do caraças. Estás a dizer? Quer que faz a rabo de peixe, roubar droga para vender na Netflix. Vi que isso agora está a dar. Então, Yeah. se começa a ver. Pá, depois entrarei um bocadinho nesta parte. Garantidamente eu sou muito apologista a não ser que seja uma pessoa que tem dificuldade já, porque eu tenho alguns alunos que têm dificuldade em manter os ritmos de treino porque têm trabalhos enfermeiros ou horários oportunos ou se o cara é de trabalho é expectável que eles falhem parte dos treinos e eu aí nessa situação eu posso tentar pedir-lhes dentro do que é fazer para eles para, ok, vamos aproveitar esta semana para conseguirem treinar, especialmente se estiverem perto do ambiente em que tem um ginásio ou algo parecido. Os outros eu aconselho normalmente a, pá, não pensem nisto, aproveitem mesmo os dias, descansem ao máximo, é uma semana mais ou menos, 9 10 dias que a vida não é só isto por muito que gostem, inclusive é terem mais proveito, porque a cabeça não está a pensar naquilo, não, as pequenas lesões há uma boa altura para minimizar algumas inflamações que temos e daqui começar a derivar um bocadinho o que eu estava a dizer em termos alimentares, das duas uma, pode ser uma boa fase para começares o bulk, por exemplo, se já estás ali numa fase para começar ou quando começar, se estiveres em bulk não vale tudo, mas realmente também estás relativamente à vontade. Mas mesmo assim, eu aplico aqui uma regra em termos de ajustes de dieta. No período de festas, em viagem não tanto. Se estás em viagem, hum, geras refeições consoante onde é que vais ter mais. Estás numa boa zona, inclusive se és uma pessoa que está num hotel, pá, aproveita em que fase é que queres, se é no pequeno almoço, se é no jantar, para estares mais à vontade. Pega-se cá uma refeição livre por dia, uh, por dia nestas situações do que se calhar pela semana e as outras são mais geríveis, ou seja, ok, vou comer aqui um bocadinho mais controlado, mais a proteína, os legumes, a fruta, o que eu realmente comeria e guardo para aquela refeição principal, seja porque é a refeição de Natal, seja porque estou a viajar e estou no hotel que tem um pequeno almoço, ou vou a um jantar a um restaurante top, ou vou almoçar a um restaurante top e guardo essa situação para aí. E eu acho que isto tanto se aplica em bulk como no cut. No cut é menos flexibilidade. Ou seja, se calhar no bulk tu poderias escolher uma entrada, uma sobremesa e algum álcool, se calhar num cut tens que escolher um bocadinho por aí. E entramos nas tal questão de prioridades, que é, eu nesta fase quero manter o cut, portanto, tenho que escolher onde é que vou pôr as minhas fichas. Eu não sou viciado em jogo, pessoal, ok? Eu chamo fichas porque acho que é bonito. Ou que sei que vou manter o cut, vou ter algum controle, mas vou entrar numa espécie de manutenção. O meu objetivo não é perder peso esta semana, o meu objetivo é chegar ao fim com o mesmo peso ou mais 1 quilo. Eu vou dar aqui um exemplo de muito pessoal que trabalha no OMS, vocês conhecem alguns que também foram alunos dele, que inclusive já são pessoas de 50 anos, 60 anos, eles sabem que é importante perderem o peso e estão nessa fase. E o que eles fazem é, o meu objetivo, imagina, é chegar ao ano com menos 80 kg e eu estou com 82, ok, eu em vez de estar a apontar para os 80 até ao fim do ano novo, eu aponto
até aos 79, 78, 77 antes do Natal, para lhes dar aquele gap de olha, vou ganhar mais 1 ou 2 quilos e eu acabo o ano novo com 80. Yeah. E aí tu mexes um bocadinho, estás a ver? Ou exageras antes, no cut, e estás um bocadinho mais à vontade nesses dias, ou na viagem, pode ser uma viagem, às vezes acabas por sair do teu ambiente, ou simplesmente aceitas que nesta semana não vou perder peso, vou mantê-lo. Muitas vezes Particularmente. já tenho mais 300, 400 quilocalorias por dia. Também depende da agressividade do cut. Epá, a malta que vai em viagem, sou-te mesmo sincero. Tipo, geralmente que isso até são viagens que tipo, tu já não vais voltar àquele sítio, provavelmente, ou ainda vais passar por muitos outros sítios antes de voltares àquele. Tipo, viagens de Natal, a não ser que seja uma viagem daquelas meio tipo ski, mas a maioria da malta não vai ao ski no Natal. Vai mais ao ski na altura do Carnaval e da. Pois, eu tenho ideia que também é mais nessa fase. Não sou especialista nessa parte de neve. Yeah. Olha, é tudo com base nos alunos. Tipo, eu tenho a ideia de eles me falarem do ski mais na altura de fevereiro, março. Já, fevereiro, março, já, também tenho essa ideia. No Natal, a malta das duas, uma vai, da minha experiência, ou vai para destinos mais paradisíacos, portanto, o hemisfério oposto, onde está verão, ou então vão simplesmente passear a outros sítios, ou passar a passagem de ano a um sítio mais fancy. Sim. E um ponto aqui importante estás a tocar, e vou já só. Não é corrigir, porque é, mas dar um extra ao que eu estava a dizer, tipo, que não vais passar neste sítio novamente. Pessoal que é fã de mercados de Natal, eu já fui a muitos. É fixe a comida, um bocado overpriced, mas pronto. Não se preocupem em experimentar tudo, porque 90% dos mercados de Natal a comida é a mesma. Portanto, se vão no género, "Ia, não, estou aqui no mercado, tenho que aproveitar a comida que está aqui, não sei quando é que aqui volto", não é bem assim, está bem? Provem as coisas, mas não precisam de provar tudo. Vão aos outros, têm chocolate, tipo carne, muitas vezes tipo salsichas ou carnes para, assim, tipo de sandes, e vinho quente. 90% deles são isto. Olha, não sabia. Smooth, aprendam o nosso puto Tony das viagens. O que Ah, é? pá, pode ter uma diferença ou outra, como é óbvio, mas a base normalmente é esta. Pá, brincando, brincando, tu tens um. Isso é uma cena bem importante nós vermos, porque geralmente é aí que eu incido. É do género, ok, se tu não vais encontrar esta comida outra vez, tu já sabias que era isto que eu ia dizer. Tipo, se não vais encontrar aquela comida outra vez, aproveita. Se é aquela cena que tu vais encontrar todos os anos, tipo, olha, dos bolos da minha mãe, os bolos que eu já comi, que sei que ela vai voltar a fazer, eu não vou comer. Só se ela insistir muito. Só se ela meter na mesa e eu tiver com um garfo na mão. Sim. Não, mas na verdade, por acaso, há muitas coisas que eu não como de lá do Natal, tipo. É só porque não valorizo. Olha, por exemplo, o pão de. Não, pão de. Bolo rei e bolo rainha e não sei o quê. Há todos os anos, mas eu não vou comer. Primeiro, não valorizo. Não me sabe uau. Pá, depois há coisas ali da mesa que, ok, eu prefiro comer coisas que gosto mesmo. Ou experimentar uma cena nova. Experimentar um chocolate com um sabor diferente. Se calhar este ano vai ver chocolate do Dubai em Setúbal. Estás a ver? Vem com a sobrancelha cortada. Oh não, e bolsinha. Estás a Ah, ver? isto viene a parte de trás, calça abaixo do cu. Esses bombons são fodidos. Mas é, estás a ver? Eu acho que é muito útil nesse aspecto. Estás a ver? Pá, e é aquele clichê, não é? Que uma pessoa diz tipo, tu não ganhas o peso por Natal e Ano Novo, é o que faz entre o Ano Novo e o Natal. Kinda true. Um, eu sinto que há muitos que são regrados, e é uma coisa que eu sinto fixe de vocês trabalharem até estas fases de viagens, inclusive para o estrangeiro, é quando vocês saem são sempre um pouco regrados, automaticamente sabem regrar um bocadinho o que é que consomem. Sim, por experiência, eu consumo sempre um bocadinho acima quando viajo, não, mais uma vez porque mais do que as refeições, como eu disse, sou uma pessoa que aprecia bebidas alcoólicas, tenho essa qualidade. E eu, por exemplo, quando vou fora, alguns destinos, gosto de provar cervejas diferentes ou vinho diferente. Ok, então, mas muitas vezes o que eu faço é corto em algumas partes da comida que normalmente comeria no dia a dia. Yeah. Isto é porque essas coisas das coisas dos mercados de Natal. Tipo, foste a um, comeste aquilo, vais ao outro, tens as mesmas coisas, ok, se calhar não precisas estar a consumir aquilo de novo. Sim, e ao mesmo tempo é também.
Isto é uma cena que tu até podes aplicar no Natal normalmente. Eu faço a mesma coisa. Eu não vou, há muitas coisas que eu não vou comer, independentemente de estar em viagem ou não, para me poupar para o resto. Se calhar não vou fazer pequeno almoço nem lanche. Sei que o almoço e o jantar vão ser igual. Estás a ver? Isto transita também para a malta que está a ouvir que se calhar não vai fazer uma viagem. Estás a ver? Sim. E se tu pudesses entrar em cada treino com plena certeza que o plano que fazes é o certo para ti e para o teu corpo e que vais crescer músculo e progredir cargas todas as semanas? Teres uma alimentação que tu adoras, que se encaixa na tua vida e que te permite construir aquele corpo musculado e definido que tu sabes que te vai encher de orgulho sempre que te olhares ao espelho. Sem estares por ti, perdido no meio de informação contraditória, sem saber no que acreditar, no meio de tantas dicas que não funcionam contigo, que vês todos os dias na internet. Para que tu não voltes a sentir aquela frustração de treinares bem, seres consistente, comeres de forma super saudável e mesmo assim não veres os resultados que tu mereces. Bem-vindo ao acompanhamento online Breaking My Limits, feito especificamente para pessoas como tu, que levam o fitness a sério, que gostam de treinar, que comem bem e querem saber mais sobre treino e nutrição, mas não querem viver uma vida de bodybuilder. Juntos, construímos um plano feito especificamente para ti e para a forma como o teu corpo reage ao treino e à alimentação. Mas mais do que um plano, é o suporte, é a direção, é o acompanhamento diário, à distância de uma mensagem para garantir que tu tens o teu plano ajustado para qualquer imprevisto, para que tu saibas sempre exatamente o que fazer da melhor forma específica para o teu corpo e para o corpo que tu queres construir. Se estás pronto para deixar de seguir planos que não foram feitos para o teu corpo ou de dicas genéricas que não resultam contigo, clica no link aqui em baixo ou envia-nos mensagem com a palavra acompanhamento e juntos vamos levar-te a superar o teu potencial. E nessa forma, o que vocês devem procurar é como é que vão manter a consistência no antes e no após, mais do que na viagem. Viagem, novo, Natal, na época de férias, que é eu mantendo aquelas rotinas no antes e depois, um bocadinho ficar mais certinhas, sem dar aquelas a bebés. Nós todos deslizamos um bocadinho da planificação, é normal. Tentem ser mais certinhos para depois terem essa facilidade de deslize nestas épocas, que é garantidamente por aí, seja na alimentação, seja no treino. Outra Sim. coisa que podem fazer, não sei se vocês que fazem ou não, por acaso não faço muito, é selecionem sítios, se querem mesmo estar focados ou sabem para onde é que vão, vejam o que é que há à volta de ginásios, ou porque tem um tipo de material que vocês querem, ou porque é próximo ao sítio em que vocês estão. São duas opções aqui que podem jogar. Se são pessoas que, seja na viagem, seja nas férias de Natal, do Ano Novo, têm tempo e podem se deslocar um bocadinho mais longe para um ginásio melhor, ou não, querem valorizar o tempo da viagem, o tempo de férias, então cortam um bocadinho se calhar a variabilidade de máquinas e exercícios para poupança de tempo, mas que mantenham algum ritmo mesmo assim de treino. Portanto, podem fazer por aí. Por exemplo, uma ação sempre que viaja vai sempre para hotéis com ginásio. Sempre. É obrigatório. Fake. Por acaso é fake. É fake Nas que vai uma últimas, viagem. não, nas últimas Eu sei, três sei. viagens que fizemos, olha, das últimas 4 viagens que eu fiz, 2 delas foi contigo e não tivemos ginásio. A outra, quando fui também à Alemanha, também não tive ginásio. E a outra também não tive ginásio nos 4. E não morreste. E não morri. E não morri. Estás a ver? A única cena que fiz foi mais passos. That's it. Yeah. Mas as últimas viagens, acho que só uma é que eu fui propositadamente treinar a um ginásio. E era porque queria experimentar. Comprei tipo o diário. Yeah, há spots fixes para experimentar. A pessoa que vai a Londres e conhece cidades assim dessas é bem fixe. Tem ginásios grandes, então às vezes é um investimento. Mas para testar. Sim. É bem, yeah. Imagina, se eu por acaso se fosse, por exemplo, a Londres ou assim, se calhar curtia de experimentar um daqueles JD Gyms e não sei o quê. Third Space e coisas assim. Yeah, yeah, yeah. Porque, olha, para mim é um turismo, é uma cena que eu vou ligar, vou dar importância a isso, estás a ver? Mas percebo perfeitamente para muita malta não, e principalmente se estiveres em contexto de família. Só se acontecer aquela cena do género, pá, não levem a mal, meninas, mas as meninas vão às compras, os gajos vão treinar. Ou a mãe vai com os meninos às compras, querem ver os regalos e tu vais treinar. No mundo ideal, o que eu imagino, até porque muitas vezes no estrangeiro até há mais essa flexibilidade,
é tu acordares mais cedo e vais treinar tipo há alguns sítios, por exemplo, eu tenho alunos na UK que treinam às 3 da manhã, 4 da manhã, em alguns gyms. Sim, mesmo cá em Portugal, é possível tu ires dia 24, a maior parte das coisas ainda estão abertas, pelo menos nas cidades. Pá, se zonas mais pequenas é mais complicado, mas ires ao ginásio de manhã, tipo 8, 9 da manhã, 10 da manhã, tipo, antes do almoço estás a sair, consegues fazer Yeah. perfeitamente o dia. E é um bocadinho por aí que podes testar. Isto aplica-se inclusive, nós estamos aqui a tocar um bocadinho de Natal, porque isto está assim nesta época, mas inclusive em pessoal de viagem, ano novo ou isso. Se tens, e olha, vou dar o exemplo, uma das últimas viagens que eu fiz na Estónia e na Letónia, na Estónia não escolhemos de propósito, mas por acaso o ginásio tinha o hotel tinha um pequeno ginásio e o que nós fizemos foi, não sei se foi bom ou não, porque depois uma pessoa ficou sempre com sono, mas levantávamos ali uma hora antes do que na teoria tínhamos combinado. Para quê? Ok, vou aqui ao ginásio, descontra, não fazia um treino tipo wow, como costumava fazer stress, mas tipo, fazia um treino minimamente bom, volume mínimo efetivo, ia tomar um pequeno almoço, bem, saía do hotel. Isto aplica-se nestas fases também. Levantas-te um bocadinho mais cedo, fazes a tua cena, depois tarefas que tens para fazer, sítios que queres visitar, estar com a família, preparar as refeições. Nesta época, mal ou bem de Natal, há esse tipo de coisas. E pode ser que uma alternativa bastante viável para vocês em termos de treino. Yeah. Eu acho que faz bem sentido nesse aspecto, estás a ver? Sim, sim. Principalmente quando tens essa margem, quando tu já ligas isto até mais a sério e tens essa hipótese, pá, no Natal então, se tu vais comer e vais, na maioria dos casos tu vais comer e vais ter essas calorias extra e vais. Se puderes levá-las para uma boa utilização, porque quando tu treinas, não estou a dizer, por favor, não ouçam isto, não Põe um interpretem mute desta agora. forma. Hã? Vou meter mute. Yeah, yeah, yeah. Pá, não interpretem desta forma, mas quando tu treinas, mais das calorias e dos nutrientes que entram no teu corpo são repartidos, são utilizados para crescimento muscular. Tu já ias comer aquelas 1000 calorias a mais. Mais vale que algumas delas sirvam para crescer músculo do que irem todas para gordura. Agora, por favor, também não olhes no outro espectro que é, ok, já que eu posso usar comida para músculo, vou comer ainda mais. Porque há tipo, tu vais passar o potencial anabólico de certeza. Estás a ver? Mesmo até as pessoas que são mais contidas no Natal. E está tudo bem. Só não abuses, honestly. Ou não uses o treino como uma desculpa para comer mais. A não ser que sejas aquela pessoa que tem mesmo dificuldade a comer. Aí sim, vai filho, dá-lhe. Dá-lhe, meu filho, come. E quando já não tiveres mais fome, come outra vez. Pá, faz parte, é assim, inclusive em viagens, na época natalícia também, mas noutros tempos, é normal que, das duas uma, ou estás em ambiente mais relaxado e tendencialmente comes mais, ou estás em sítios diferentes, como você estava a dizer, queres provar coisas, queres comer outras coisas, inclusive é que pode alterar um bocadinho o teu microbioma intestinal, porque são outro tipo de alimentos, pode impactar de ser mínimo, porque não estás ali normalmente 2 meses a comer aquilo, mas pode haver aqui alguma interferência. E é tu decides até onde é que podes ir e o que é que podes fazer. Um bom exemplo, além de, como eu disse, de teres zonas de refeições que tu já sabes o que é que podes consumir, exemplo, o pequeno almoço do hotel normalmente só o que é que tens, no exemplo do Natal e do Ano Novo. Se tu queres ter um maior controle do que é que vais comer ou vais ter na mesa, ou também pode-se aplicar em termos de jantares de amigo, puxa talvez um bocadinho para ti também parte da tarefa da cozinha. Não. Ser responsável por parte do menu, seja por ser algo que te vai dar mais saciedade, seja para evitar algo que sabes que provavelmente seria mais calórico se não fosses tu a mexer, seja porque em Portugal não há muito esse problema, penso eu, mas por exemplo, se calhar viajar poderás ter baixo consumo de proteína. Como é que tu podes fazer? Que tipo de coisa é que tu podes gerir para isso? Podes ser tu a cozinhar um prato que não conseguires colocar mais proteína, ou vais às compras em termos de viagem selecionar os pontos em que sabes que tens iogurte, tens de proteína, tens leites que são fáceis de consumo, fáceis de carregar e fáceis de consumir. E podes ir um bocadinho por aí. Inclusive é usares como uma refeição. Se eu sei que vou comer este sítio ou comer nesta altura com amigos ou pessoal quantidades maiores, ou porque é o Natal, ou porque é o Ano Novo, também, ok, vou consumir os iogurtes de proteína. Vou puxar aqui os hidratos que costumo ter para as refeições em que estou sentado à mesa. É uma alternativa viável. E nas viagens ando a pé.
Era muito por aí que eu ia dizer, anda, ué, anda só. Tipo, e na maioria das vezes, quer dizer, não vou dizer na maioria das vezes, mas algumas pessoas têm de se esforçar. Naquelas gestas em que tu andas, bué, tipo 20, 30, 30, 40 mil passos por dia, de certa forma tens que te esforçar para comer em excesso. A não ser que sejas uma pessoa, se calhar como eu, facilmente comes em excesso, mas para a maioria das pessoas, quando tu estás 40 mil passos num dia, porra, tu queimaste bué. Mas confortavelmente arrisco-me a dizer para a maioria das pessoas 3.500, 4.000 calorias naquele dia. Sim. Ahm, E olha que por acaso lembro-me agora de uma coisa que pode ser uma dica interessante, que é, se estão dispostos a ir a diferentes pontos de viagem barra férias, podem escolher sítios ou tipos de viagem ou férias que vos obrigam a mexer mais. Tipo, eu provavelmente quiser visitar uma cidade, sei lá, tipo Roma, eu vou andar mais do que se for para, sei lá, uma zona para uma ilha grega que é mais à base de praia. yeah. Se calhar vou Creta. estar mais numa do que na outra. Se eu quero ir a ambas, estou numa fase, por exemplo, de cut ou de manutenção, se calhar compensa mais ir à que me vai fazer mexer mais. Sim. Eu acho que não chegaria, eu pessoalmente não chegaria a esse ponto. Eu ia só. Na verdade, nós estamos a falar. Quem manda são elas. Elas é que decidem onde é que. Se tu disseres assim, quero ir a Roma, e ela, mas eu quero apanhar sol, já foste. Elas as Já contas bancárias, meus putos. Não são meninas. São aquelas meninas. Não são. foste. Mas é. Acho que era muito por aí. Eu estava a ver agora aqui o ponto das melhores e piores experiências a treinar em viagens. Por acaso, não me posso queixar de todo. Eu acho que é mesmo uma questão de vocês verem como. Sendo pessoas, aqui é literalmente isto. Comprem a maior parte da rotina fora de férias, fora de viagens, tranquilos. Podem fazer o que quiserem, salvo seja, na viagem. Porque o que vai acontecer é vocês voltam à rotina, o peso que ganharam mais vai voltar a descer, o que não ganharam ou perderam ligeiramente massa muscular volta rapidamente. Podem ter uma semana um bocadinho outra vez de recomeço, mas não é nada num espectro de um ano. Estão tranquilos. Agora, podem sempre fazer estes ajustes. Eu sou muito apologista, como eu disse, e daí se calhar não ter uma situação má de viagem, e viagem aproveitar. Mas eu raramente vou mais que uma ou 2 semanas, também se calhar de seguida. Sim. Onde eu sinto que normalmente há piores erros, eu cometo parte desse erro e eu já disse basicamente não é tanto ao nível de sobremesas ou comer muito, mas sim, se forem países que são ricos numa cultura de cerveja ou vinho, eu sou uma pessoa que me cede um bocadinho em termos do consumo calórico nesse ponto. Se calhar bebo 3 4 copos por dia, que ao fim de umas férias inteiras é muita caloria a mais. Portanto, e aí é literalmente então, o que é que eu estou disposto ou não? Porque eu depois vou voltar à minha rotina e sei que aquilo sai. Yeah. Acaba por ser um bocado, vez o espelho de ti mesmo. E de viagem neste ponto, quando o fitness faz parte das tuas prioridades na vida, como é óbvio. Mas, por exemplo, o que fazes quando sair era sempre esse cestinho no pequeno almoço. Sim. Comias aquela cena, tipo, é os iogurtes, os de proteína, podes experimentar alguma coisa do país e é tipo, é aquilo. Por outro lado, Yeah. estava mais flexível para comer se calhar ao jantar e não sei o quê, por exemplo. Sim, também porque eu geralmente ia buscar sempre os iogurtes e as coisas de proteína que era para atingir o target proteico, tipo, está ali feito, estás a ver? Mas mesmo quando fomos a Copenhaga, aliás, das últimas viagens todas, a única que fui mais cuidadoso foi quando fomos a Turim. Sim, mas Aí é que era mesmo, eu estou a experimentou pensar no muitas. teu pequeno almoço, por exemplo, em Copenhague, até era relativamente os Uhum. iogurtes, isso, também, um gajo que também era Eu já sei que vou doido. comer bué à refeição principal e às outras. Tipo, imagina, eu olhava para aqueles pequenos almoços e assim, até experimentámos alguns doces ou assim. Mas já, eu não vou comer um pão com manteiga ou um pão com fiambre aqui, porque posso comer isso em Portugal. Prefiro tomar os meus iogurtes proteicos e mas experimentar um doce ou experimentar uma cena diferente, não é que seja mais à frente ou ao lanche, do que, Mas acho que eu sou um bocado mesmo assim, tipo, não ligo. Há muitas coisas que se eu vi que posso comer noutro sítio, tipo, ou que vou comer facilmente em casa, para mim não vale a pena. Pá, e por fim, como é que querem fazer um bocado hiper trackings? Eu e a maior parte dos meus alunos não fazemos tracking
alimentação nas férias ou nas viagens. Há um treino em termos de olhômetro de eu tenho noção do que é que estou a consumir, se estou a consumir demasiado ou não, mas não é uma das fases que de todo eu falo muito de técnicas de comida, de controlar as coisas de todo. Até porque na teoria os meus alunos já estão comigo quando isto acontece há 3, 4, 5 meses, já trabalhamos algumas destas situações, porque é literalmente a ideia das viagens em contexto de férias. Por acaso podemos fazer um podcast em viagens em contexto de trabalho, que é um pouco diferente. Sim. No contexto de férias, também a ideia é vocês se libertarem destas fadigas à dieta ou fadiga psicológica que pode vir derivada de estarem a ser mais distintos em algumas refeições. E eu estou a dizer isto, inclusive eu tenho alunos que gostam de fazer tracking, gostam de ter tudo calculado durante as semanas e quando vão de férias dizem mesmo, olha, eu preciso desta semana também para não estar a pensar nisto. Portanto, tem aqui uma opção de descanso literal de tudo. Tiram férias de tudo. É férias de trabalho, é férias do ginásio, vão viajar, saem daquele ambiente, voltam com mais vontade. Mas atacamos tudo logo de seguida, é relativamente tranquilo. Yeah. Sim. É tal coisa, estás aqui a falar de pontos melhores e piores em viagens. Eu nunca senti que tive algumas situações em que treinei, outros que não, mas foi sempre tipo encaixou-se na viagem. Nunca foi tipo adaptei muita viagem a isto. Acho que é um bocado. Isso é fluido, por mais redundante. Tipo, não me vou preocupar, como não é uma coisa que aconteça tantas vezes, privilegio o momento de viagem, o acontecimento, sabendo que temos a capacidade de adaptar depois. Desde que isso seja feito depois, mas é sempre, portanto. Se eu digo mesmo aos meus alunos, pá, olha, tens bué de viagens no meio deste cat, tipo, pá, olha, por acaso tenho um aluno meu, que este último, dois alunos de bué neste cenário, que um deles fez várias viagens em trabalho, tipo, se calhar a cada 2 semanas passava 3 dias fora em trabalho, outro que durante 1 mês e meio, todas as semanas andava entre Madrid, Barcelona e Lisboa. Sempre em trabalho, estás a ver? Pá, íamos gerindo, é isto, às vezes é preciso, ok, faz parte da tua vida, ok, vamos adaptar. Tens almoços corporate com a malta do trabalho, ok, é assim que se faz. Tens ginásio no hotel, é assim, não tens, então vamos por ali. Pá, e vamos jogando com isso. Também depende da urgência que tens, mas acho que há sempre cartas para jogar. Na verdade, o contexto de viagem tem sempre cartas para jogar, seja antes, seja durante, seja depois. Eu acho que a grande mensagem que queremos deixar aqui em formato neste podcast é se vocês cumprem basicamente com a rotina fora desta situação de viagem, inclusive de férias, vocês estão muito tranquilos para aproveitarem. Não só porque é 1 ou 2 semanas, vocês voltam à rotina, a coisa continua a andar bem, para perder, para ganhar peso, como quiserem. E eu sinto sempre que mesmo quando vocês já estão aí bem fora disto, os hábitos que vocês têm no dia a dia aplicam-se meio que em viagem, com pequenas alterações, um bocadinho mais à vontade, mas algum cuidado que tu mantens. Portanto, a melhor forma de tu preparar as tuas viagens para continuar a ter resultados é cumprir e desenvolver os hábitos fora dela. É aí que tu não perdes os resultados quando viajas. O resto do que tu fazes na viagem são pozinhos. E acho que é isto que eu tinha assim de principal para dizer. Acho que está tudo dito mesmo. Agora é só prepararem esse 2026. Vamos embora para cima disso, caraças. E é isto, pessoal. Espero que corra aí tudo bem para quem estiver de férias, seja de Natal ou de Ano Novo. Tomem as vossas decisões. Como eu disse, acho que num podcast, um Ano Novo, porque se quer que não, é sempre um momento que nós refletimos, porque é uma marca, também é um bocado de trabalho já, efeito psicológico e social. Ponderem um bocadinho, alterações que possam fazer ou não. Nós podemos vos ajudar em termos de treino, mesmo que queiram só falar connosco para ter alguma ideia, sem compromisso. Força aí, nós vemos o que é que podemos ajudar. E ainda nos vemos para aí em 2025. Ainda temos um episódio para aí em 2025. Temos. Beijinhos e abraços. Vamos embora, caraças. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!